Deixa sua Bíblia aberta aí no capítulo 6. Sabe, esse vídeo me incomoda de uma forma, porque quando nós olhamos para essas pessoas que foram torturadas durante um ano, eles foram pegos em 2014, o vídeo da morte deles foi lançado em 2015, me incomoda demais, e eu acordei de madrugada e assisti esse vídeo. Eu nem sei por que esse vídeo apareceu para mim, e já não consegui dormir mais a madrugada inteira. Fiquei orando, refletindo, e fui buscar uma palavra de direção ao nosso Deus, porque hoje, ainda que seja de uma forma menos trágica do que essa, o Brasil ele tem sofrido perseguições. Os cristãos no Brasil, eles têm sofrido algum tipo de perseguição. Hoje, as perseguições elas são na base, podemos dizer popularmente, na base da zoação. O cristão virou chacota. O cristão virou piada. E, como sempre, esse ano não foi diferente. Um bloco de carnaval fazendo chacota dos cristãos e chacota da família. E intitulamos isso como perseguição, e de fato é uma perseguição, não estou aqui para desmerecer. E quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei muito incomodado, porque eu fui buscar na palavra, por que esses homens eles foram escolhidos? Por que Deus ele permitiu esses homens serem capturados? Por que, né? A gente se faz essa pergunta, por que Deus ele não interviu? Inclusive nos relatos você percebe uma ação sobrenatural, tremores de terra acontecendo, visões claras de anjos acompanhando aqueles homens. Tudo isso que você viu aqui não é uma ficção, é um relato. Foram relatos daquilo que aconteceu nesse período de um ano. Nesse período de tentar ludibriar, de tentar fazer com que eles negassem a sua fé. E a verdade é que nós temos uma frase que nós falamos muito, e ela parece muito bonita, mas é uma grande realidade, que Deus ele não tem filhos prediletos. E é verdade. Deus ele não tem filhos especiais. Existem aqueles filhos que se responsabilizam mais do que os outros, mas a visão que Deus tem é igual para todos. E olha que interessante, eu estava orando e o Senhor me trouxe essa palavra. No capítulo 7 vai falar sobre Estevão. Em algumas Bíblias está escrito o primeiro mártir.
O primeiro homem que foi massacrado, o primeiro homem que foi morto, em demonstração pública da sua fé. Só que, uma coisa que o Espírito Santo me fez atentar, está no versículo 3 do capítulo 6, que diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, repete comigo, bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Mais uma vez, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles as tarefas e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolau, e um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Qual que é o contexto aqui? O contexto está lá no começo, no começo do capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Presta atenção, para que esses homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que eles foram chamados? Para uma distribuição de alimento. Parece pequeno? Sim ou não? Parece. Esse serviço na igreja não seria como se fosse uma pessoa que está ali montando a cesta básica. Parece pequeno, sim ou não? Amados, sabe o que é preocupante? Que o que tem definido a nossa espiritualidade é o cargo ministerial que a gente possui. Isso me preocupa demais, meus irmãos, porque eu, como pastor, eu não deveria ser mais santo do que você que está sentado aí. Eu não deveria ser mais preocupado do que você que está sentado aí. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que está em mim está em você. Nós nos enganamos grandemente de achar de porque nós não temos um cargo ministerial, algo não será cobrado de nós. Sabe por quê? Porque dentro de você, coloca a mão no teu peito aí, fala: habita dentro de mim. Diga bem forte: habita dentro de mim o Espírito Santo. E porque o Espírito Santo está aí dentro, você vai ser perseguido. Porque o Espírito Santo está aí dentro, a sua fé vai ser colocada em xeque. Não é porque você tem um cargo na igreja, não é porque você é alguma coisa aqui dentro, é porque o Espírito Santo está aí dentro de você. E se o Espírito Santo está aí, você tem que estar preparado para ser perseguido, meu irmão. Você precisa estar preparado. Amados, aquilo que nós fazemos ministerialmente não é nada. Não é nada. Se você canta, toca, se você limpa um banheiro, para o Senhor o serviço é o mesmo, não muda nada. Isso não te torna mais santo, você ocupar um cargo aqui nessa plataforma, ou estar ali cumprimentando as pessoas, não muda nada.
O que muda é o Espírito Santo que está aqui dentro. Sabe, eu fiquei profundamente incomodado. Quando eu vi esse vídeo, eu falei: meu Deus, por quê? Porque o Senhor escolheu essas pessoas. Não, o Senhor não escolheu. Poderia ser qualquer um. Poderia ser qualquer um. Poderia ser qualquer um de nós. Poderia ser. E se a perseguição chegar aqui no Brasil dessa forma, como que será, meus irmãos? Como que vai ser? Quando a perseguição deixar de ser uma piada e passar a ser uma perseguição contra a tua vida. Como que vai ser, meus irmãos? Muitos de nós nos colocamos em uma posição despreocupada, porque, eu não tenho nenhum cargo na igreja, eu só frequento. Mas se o Espírito Santo está aí dentro, a perseguição virá, a perseguição vai vir. E me preocupa demais a forma como nós estamos olhando as coisas. É como se a igreja fosse um balizador da nossa santidade, e não é, não deveria ser. Porque o mesmo Espírito que me incomoda, eu tenho certeza absoluta que te incomoda também. O mesmo Espírito que me acorda nas madrugadas, eu tenho certeza absoluta que te acorda também. E às vezes a gente fica naquela acomodação medonha: não, mas eu não faço nada, eu não sirvo nada, eu só estou sentado ali na cadeira branca, eu só estou recebendo. Meu irmão, para com isso. Para com isso. Esses homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, foram escolhidos a dedo. Para quê? Para a distribuição de alimento. Mas então eles só distribuíram alimento? Não. Se você continuar, versículo 8 do capítulo 6, Estevão, um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Quem era esse homem? Um distribuidor de alimento. Contudo, levantou-se uma oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como da província da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Quem era esse homem? Um montador de cesta. Meus irmãos, a gente está equivocado. Você precisa entender que não é simplesmente fazer para ser. Porque eu sou pastor, então eu vou me tornar mais santo. Não é isso. Porque eu sou pastor, então eu vou ter mais temor. Não é isso. Não é fazer para ser. É ser. E enquanto você é,
você faz alguma coisa. Enquanto você é um homem e uma mulher cheio das virtudes do Espírito Santo, enquanto você é essa pessoa, você serve em algum ministério, independente, qualquer um, não vai fazer diferença nenhuma, porque quando você é aquilo que você é, muda o ambiente à tua volta. Amém? Aquilo que você é, muda tudo. Trazendo para o nosso contexto, meu irmão, você pode ser vou usar o pessoal da recepção, você pode ficar ali, ó, que nem os meninos estão lá atrás, o pessoal está lá atrás, está lá, ó, cumprimentando as pessoas. Você pode estar ali, ó, na recepção da igreja, no Ministério Conexão. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, ao apertar a mão de alguém ali naquela porta, aquela pessoa que você apertar a mão, ela vai ser cheia do Espírito Santo, porque você é cheio do Espírito Santo. Não é fazer para se tornar, meu irmão, cantar, tocar, não traz santidade para ninguém. Se você se sente santo quando você está tocando, miserável homem que você é. Miserável homem que nós somos. Se eu digo que estou me tornando santo porque assumi um pastoreio, maldito homem que me escolheu para estar nesse lugar, se foi assim. Porque não é fazer, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, não tem nada a ver com o que você faz, tem a ver com quem você é. Você pode estar aí sentado na cadeira branca, atravessar essa rua, de repente o endemoniado vai, puxa uma arma, coloca a arma na tua cabeça e fala: nega Jesus. E aí? Ah, mas eu não tenho cargo na igreja, eu não tenho ministério. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. No versículo 11, então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. E aqui ele conta praticamente toda a Bíblia, toda a trajetória, de uma forma detalhada, mas também uma forma aprimorada para aquele momento. Sabe, amados, a partir do momento que você aceita Jesus, você precisa se preparar. Para de ser um crente raso. Para de ser um crente raso.
a perseguição vai vir. A perseguição vai vir. Sabe, se preocupe em crescer. Se preocupe em ler a palavra todos os dias, em ter conhecimento. Busque uma convicção. Tenha uma convicção daquilo que você carrega, de quem você é em Deus. Porque quando você não tem uma convicção, qualquer coisa te leva embora. Amados, as pessoas estão incomodadas. Você fica olhando as postagens, que agora é o hype que fala, né? Agora é o hype, você postar uma fotinha dentro de uma lata. Porque a perseguição no carnaval, né, a chacota dos cristãos, a perseguição ali, e agora todo mundo posta uma fotinha, estou na lata, proteção à família, meu irmão. Se uma foto mudasse realmente o caráter de cada homem, mudasse o posicionamento, mas o duro é que não muda. Nós vamos vivendo de hype em hype, de moda em moda. Esses dias estavam postando a fotinha dos cristãos ali, como se fosse figurinha de desenho, aquela carinha bonitinha do Pixar. Agora a moda, por conta da perseguição, parece que os cristãos abraçam aquilo como se fosse o fim, e não é. E aí você posta uma foto, não, a minha família está conservada por Jesus, estamos dentro de uma lata mesmo. Será que se a gente for olhar para a família dessa pessoa que postou, será que realmente é isso? Amados, nós estamos preocupados com os rótulos. Estamos preocupados com os rótulos, quando na verdade deveríamos nos preocupar com a essência. A Bíblia vai dizer que felizes são aqueles que em meu nome sofrerem todo tipo de acusação, perseguição. Você fica incomodado com... Não estou dizendo que não é perseguição, é perseguição. A gente precisa orar, inclusive a gente vai orar daqui a pouco. A gente precisa orar por justiça. Ai, Senhor, converte. Não vai converter, meu irmão. Você tem que orar para Deus estender o cetro de justiça. Senhor, que os nossos inimigos caiam de joelhos, que eles caiam dobrados diante de nós. Assim como Davi orava, Senhor, aniquila os nossos inimigos, mata todos eles, coloca eles aqui dobrados, de joelhos aos nossos pés, entrega os nossos inimigos mortos aqui para nós. É a oração de Davi. Então nós precisamos orar por justiça. Quando você olha para o cenário do Brasil, você tem que orar por justiça. Senhor, traz justiça, traz justiça. Mas você já parou para pensar, e se Deus quer uma perseguição? E se Deus quer estreitar cada vez mais? Como será? Como será nós como cristãos? E se um dia vier uma lei e essas portas se fecharem, como será você como cristão? Como será você na sua casa? Como será a sua prática de leitura, de devocional, de oração? Como será? Como será se aquelas portas, se essa igreja fosse demolida? Como será? Como será quando for arrancado de você o lugar do culto? Como será a sua vida?
Infelizmente, para a grande maioria, o que vai perder é apenas um horário na agenda, porque a vida não vai mudar nada, vai continuar seguindo como sempre seguiu. A única diferença, amados, que muitas pessoas, infelizmente, para se parecer um cristão, precisa cruzar por aquela porta, porque se não precisasse, não viria à igreja, não viria. Mas para se parecer um cristão, então eu preciso cultuar, eu preciso vir na igreja de domingo, porque domingo é o dia do Senhor. Amados, é preocupante a forma como nós estamos discernindo as coisas. Do capítulo 7, no versículo 54, passa uma página aí na sua Bíblia. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Ele levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Amados, esse homem cheio do Espírito Santo, que foi tratado como um mártir da igreja primitiva, esse homem era apenas um distribuidor de alimentos, mas porque ele era cheio do Espírito Santo, você começou a conhecer ele. Versículo 59 do capítulo 7, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. A responsabilidade de carregar a cruz, amados, é minha e sua. A responsabilidade de mostrar a cruz vazia é minha e sua. A responsabilidade de amadurecer é minha e sua. O que você quer que Deus faz mais? Jesus, ele tira as chaves das mãos de Satanás e devolve a autoridade para o homem, para o ser humano. As chaves estão com vocês mais uma vez. O que eu poderia fazer eu já fiz. O que vocês querem mais? O que Jesus precisa fazer a mais para te tornar um crente melhor? O que Jesus precisa fazer a mais para te tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo? Fala para mim. Não tem mais nada. Nós precisamos despertar e falar: Senhor, não é uma função. Não é uma função que me torna mais santo, que me torna mais temeroso, não é um cargo, não, é porque eu te conheci, é porque eu entreguei a minha vida para o Senhor.